Hora do nosso encontro semanal. Bem-vindos. Esses encontros sempre trataremos assuntos do cotidiano, do que estão na mídia. Só que não remeteremos aos fatos da origem da coisa, e sim o que nós percebemos, o que nós sentimos. O que é importante a gente compreender para termos uma melhor qualidade de vida. Ao final do vídeo, assistam todo e não esqueçam de dar o gostei ou não gostei. Também se inscreverem. Habemos Papam. E veja que coisa interessante e coisa que traz muita reflexão para o vídeo de hoje. As primeiras palavras de Leão XIV, ele deixou claro a importância a capacidade de ouvir. A capacidade de ouvir, ela traz para a gente uma forma de compreender o próximo, de compreender o outro, de compreender os ambientes, de saber das necessidades. Outra coisa, ele disse manter maturidade. Você só consegue manter maturidade se você conseguir ouvir e perceber o que está ao seu redor. Ele também disse que ter espiritualidade. Espiritualidade, ser do bem. As pessoas às vezes confundem dizendo ser bom. Não, nós só precisamos ser do bem. Às vezes, mesmo os assuntos, é bom para uma pessoa e não é tão bom para outra. Então, sendo do bem, você ajusta essas relações melhor. Então, já temos capacidade de ouvir, manter a maturidade e a espiritualidade, que é ser do bem. E ele conclui dizendo assim, viver junto ao povo. É gostar de gente, é gostar de pessoas. Né? Todos nós precisamos disso. Mas aí eu remeti a alguns exemplos, porque é muito interessante a gente trazer para o nosso dia a dia. Né? Então, os empresários, como é importante isso? Né? Saber ouvir, perceber, sentir seus funcionários, saber as necessidades, preparar um ambiente de trabalho produtivo, exigir dentro da condição humana, da condição de trabalho de cada um, daquilo que ele está preparado, está pronto. Empresário, importantíssimo. Eu vou para o outro, que não é o extremo, mas é uma coisa coletiva de uma empresa, que são os empregados. Empregado, se você não percebe essas características naquelas pessoas que conduzem a empresa, que se intitulam empresários, é bom refletir. É muito bom nós estarmos num ambiente que a gente possa conviver em paz, com tranquilidade. Que a empresa nos dê condições de trabalho, de crescimento e de futuro. Então, essa mensagem do Leão XIV, do Papa, é muito oportuna para isso. Mas eu vou adiante. Os consumidores. Os consumidores já fazem isso de uma certa forma, principalmente aqueles que acessam as mídias, né? Que tem essas histórias de cancelamento. Mas não é bem isso que eu quero chegar. Eu quero que o consumidor veja se o produto de fato vai atender aquilo que vai trazer para ele a felicidade e suprir suas necessidades. Importantíssimo isso. As nossas amizades. Olha que coisa interessante, saber ouvir as amizades. Como é que nós somos amigos sem saber ouvir, sem compreender, sem gostar de pessoas? Precisa disso. Outra coisa, a nossa família. Né? Compreender a família, estar ao lado, contribuir, dar a mão, ajudar, não é? E adiante. E eu concluo essa reflexão dessas situações muito positivas que o novo Papa Leão XIV nos passou, que é a capacidade de ouvir, manter maturidade, ter espiritualidade e viver junto ao povo, eu trago isso para os políticos também, não é verdade? Então nós precisamos dessa compreensão, dessa história positiva para a gente, para que não haja sofrimento de família nem desgosto, não é verdade? Então vamos em frente. Assim eu penso que deve ser, dessa forma é que eu acredito que nós teremos um cotidiano, um dia a dia mais promissor. Para mim, para você, para nossas famílias. Pensando nisso, isso que falamos agora, vamos para o assunto principal do nosso vídeo. Inflação. Eu acho muito engraçado, porque todo mundo fala de inflação, quando a gente vai buscar conceitos, são os conceitos diversos que tem aí nas academias, em algumas mídias, mas, de fato, o que a gente entende por inflação é não entender, é só sentir. A gente sente a inflação. Os conceitos são diversos, mas poderíamos dizer que com a mesma quantia de dinheiro que você tem, dias depois, essa quantia não compra a mesma quantidade. Por exemplo, você compra uma quantidade de produtos, até serviços, por R$100.
Em seguida, quando você for comprar a mesma quantidade desse produto ou serviço, R$ 100 não dá para a mesma quantidade. E aí? Se você precisar da mesma quantidade. E isso é como funciona a inflação. Tem que ter esse cuidado. Eu trouxe alguns dados para vocês, para a gente começar a tentar entender o que é inflação de forma no nosso dia a dia. O que a gente sente, vamos traduzir em entendimento. Vou trazer para vocês. A inflação brasileira em 2024 foi 4,83%. O que é que significa dizer? Se no início do ano você tinha R$ 100, comprava uma quantidade, ao final do ano, esses R$ 100 não compra a mesma quantidade. Vai ser 5% a menos. E aí? Se você precisar comprar para manter sua família. Vamos a outro dado bem interessante para a gente compreender, torna a dizer, o que é inflação. A cesta básica. Enquanto a inflação ela aumentou quase 5% em 2024, a cesta básica aumentou 14,2%. De forma geral e só exemplar, vamos supor que R$ 100 você comprava no início do ano de 2024 uma cesta básica. E, ao final do ano, precisava comprar a quantidade menor em 14%, quase 15%. Imagina bem. Ou correr atrás de, ao invés de 100, ter R$ 115. Se não, como é que fica sua família, se você precisa desses bens? Óleo, farinha, arroz, feijão, macarrão, alguns produtos de higiene, né, que é preciso. Mas veja que interessante. Aí diz assim, inflação é quando o valor da quantia de dinheiro que você tem, você compra uma determinada quantidade com esse valor e ao longo de um ano, esse valor não consegue comprar a mesma quantidade. Muito simples essas definições, né? São definições bonitas de livros acadêmicas. Eu sei que estão corretas, está correta, mas e aí, como é que a gente sente isso? Vamos adiante. Em 2024, o reajuste salarial foi 7,5%. Então, veja bem, inflação quase 5%. Aumentou 7,5% do seu salário. Ao mesmo tempo, a cesta básica aumentou 14,2%. E aí? Como é que é essa história? Como é que eu consigo? Não é? Então, a inflação mas e as compensações para poder eu me manter, pelo menos comprando uma quantidade no início do ano, no mínimo eu deveria comprar a mesma quantidade. Mas, infelizmente, a nossa realidade em 2024 foi outra. Vamos ver outro dado, tá? O reajuste dos tributos federais em 2024, sabe quanto foi de aumento? Aumento. Foi 9,62% da arrecadação. Vamos entender. O governo arrecadou 2,652 bilhões. Legal. Gosto muito. Né? Coisas que vão ser revertidas para nós brasileiros. Para mim, para você, familiares, futuro. Perfeito. Aumentou quanto? 9,62%. Mas o meu poder de compra diminuiu quase 5%. Ué, como é que eu consigo entender o que é inflação? Será que é só para mim? Assalariado? Não sei dizer. Mas vamos compreender o contexto do nosso vídeo de hoje. Na maioria dos estados brasileiros, o IPTU, aquilo que você paga todo ano, que é justo, eu não estou discordando em nenhum momento desses tributos, taxas, contribuições, impostos, seja o que for, penso ser justo. Mas eu estou entendendo a relação com a inflação. O IPTU no Brasil, os estados brasileiros, as capitais, aumentaram em média 5%, uns mais, uns menos. Ué, eu tive 4,7%, quase 5% de inflação. Mas o IPTU aumentou. Interessante. Vamos ver outro dado. Segundo o IBGE, isso, viu? As vendas no varejo aumentou 4,7%. 4,7% aumentaram as vendas. Coincidência ou não, quase 5% eu tive de inflação. Ou seja, o meu poder de compra diminuiu. Vamos em frente. O que é que traz isso aqui para a gente ter um cuidado na nossa reflexão? Não é?
é justamente isso. Será que a inflação é apenas para a gente, assalariado? Ué, ora, se o reajuste salarial foi 7,5%, mas a cesta básica aumentou 14,2%, e aí? Como é que eu vou manter minha família? Se a inflação foi quase 5%, mesma coisa, com R$100 que eu comprava X, eu não posso mais comprar a mesma quantidade, tem que ser menos, ou aumentar para R$105. Como é que vai ser isso? A gente tem que pensar o seguinte, os tributos federais, legal, aumentou 9,62%, mas eu tive de inflação 4,7%, 5% quase. Ué, o IPTU, 5%, o IPVA, 23,6%, as vendas no varejo aumentaram quase 5%. Então, inflação é inflação para quem, finalmente? É isso que a gente precisa verificar o entendimento. Porque para todo mundo tá bom, que consegue compensar. E para a gente, como é que a gente compensa, hein? Eu gostaria que essa semana a gente ficasse pensando um pouquinho, participe do vídeo, mande seu comentário, que eu vou ter a maior felicidade de tentar entender se a inflação é só para a gente e para os outros não. Ora, se a inflação é só para nós trabalhadores, né, as pessoas que precisam sobreviver no seu dia a dia, e para outros setores não, qual é o interesse que tem em minimizar a inflação para a gente, para nós brasileiros? Pense bem, pense nisso. De Natal, Rio Grande do Norte, Rinaldo Negromonte.